Vamos ler em livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No mesmo livro, Gênesis, capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Livro de Ezequiel, capítulo 36. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Hebreus, capítulo 2, verso 3. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Depois, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Capítulo 5, verso 13. Ora, todo aquele que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, mais uma vez nós queremos vir diante de Ti, Pai. Nós queremos pedir porque Tu fales a cada um de nós. Fale aos nossos ouvidos, fale ao nosso entendimento, fale aos nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua boa e perfeita vontade. Queremos entregar isso nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Não sei se perceberam, nós não lemos Romanos 12, 1 e 2. É porque já foi lido antes e eu falei, acho que não vou ler de novo. Mas de qualquer jeito, é a base para nós durante essa semana. E se sabe, alguns irmãos foram conversar comigo
conversando, batemos papo, foi muito bom. Eu sinto que, eu não sei, esse assunto é assunto bastante extenso, não sei se causou alguma ansiedade nas pessoas, né? Primeiro, porque eu falei, não sei se vou conseguir terminar, aí já, né, teve uma ansiedade. Vou terminar assim, nem que fosse de curso de prazo, né? Termina, porque a gente tem que terminar mesmo. Mas eu vou tentar resumir tudo aquilo que eu quero falar nessas 2 sessões que ainda tenho, e que é de hoje à noite e amanhã. Não se preocupe, aquilo que eu não consegui falar, eu tenho certeza que o Senhor vai falar. Então, não tenho problema com relação a isso. O irmão Cláudio vai ajudar também, né? Então, de qualquer jeito, eu acho que esse assunto, eu julgo ser um assunto do momento, porque é super importante nós entendemos quem nós somos e como o Senhor age no meio de nós. Porque nós estamos cheios de informação nesse instante. E hoje de manhã compartilhamos algo acerca do, eu diria, mais focadamente sobre a nossa alma, como funciona. E, na verdade, a nossa alma é a parte mais complexa que existe. E eu havia dito que a parte da emoção, ela é o que extravasa as coisas da nossa alma. E eu não sei se eu dei uma impressão para vocês que emoção não é uma coisa boa. Eu não sei se ficou isso, né? Você sabe, uma das coisas que aconteceu durante a história da igreja, exatamente esse é o problema, de nós achamos que emoção tem que ser tirado dos cristãos. Nós não podemos, temos que ser seres não emocionais, porque emoção faz com que a gente faça um monte de coisas erradas. Não é verdade isso. Emoção é importante. Nós sentimos, nós amamos, nós odiamos. Você fala ódio, mas a gente pode odiar? Tem que odiar o pecado. Tem um sentimento. Se nós olharmos uma das pessoas mais emocionais descrito na Bíblia, é o Senhor Jesus. O Senhor é uma pessoa cheia de compaixão, transbordante de amor, mas que também é capaz de expulsar os mercadores do templo, derrubando a mesa. Vocês conseguem imaginar, como no linguagem de hoje, chutando o pau da barraca mesmo, né? E sair derrubando tudo. Você fala, quem é essa pessoa? Ele na cruz, as 7 palavras dele, vocês vão ver que naquele momento ele demonstra uma ternura. Ele não eliminou as emoções, pelo contrário, ele atrai com essas emoções. Essa riqueza nós não podemos perder. Depende quem é aquele que está comandando esse sentimento. Portanto, todos esses sentimentos, ele tem que ser controlado pelo Espírito. Isso sim. Hoje nós vamos começar, mais para frente, nós vamos começar a falar dessa relação do Espírito com a alma. Isso é importante, porque isoladamente nós podemos ter uma impressão errada da nossa alma, principalmente na área das emoções.
Você sabe, os animais em geral têm alma. E essa grande moda que está havendo, né? Porque durante uma certa época eu vi uma estatística, a gente no Brasil tem mais pet shop do que farmácia. Como eu falei hoje de manhã, né? Para idoso isso é uma ofensa mesmo, né? A gente gosta de farmácia. Mas por que tem tanto pet shop? Porque os animais têm alma e têm emoções. E a gente começa a se identificar com os animais e, de certa forma, a gente fala, puxa vida, como alguns dizem, parece gente, né? Por quê? Porque tem alma, mas não tem espírito. Por isso, as pessoas que não creem no Senhor, eu às vezes argumento com as pessoas, mas como se chamar esse cachorro do meu filho, né? Aí eu começo a questionar. Ele disse, não, ele se comporta como se fosse. Como uma pessoa não crê no Senhor, eu não tenho como argumentar muito sobre ele. Não pode ser. Eles apenas têm um reflexo, eles reagem, mas de certa forma serve de companhia na parte da alma. Sabe chegar, pedir carinho, mas para o mundo que é ateu, eles começam a confundir as coisas, começam a colocar animais na posição do homem. Mas o fato é que Deus criou esses seres, existe na terra, mas nós somos especiais. Nós temos espírito, nós temos a capacidade de comunicação com Deus. Isso nos faz especial. Não é substituível por um animal de estimação. Isso tem que estar claro para a gente, essa constituição do ser humano. Por isso, a parte da alma que mais proeminente é a parte da emoção, que ela expressa o sentimento, em inglês feeling, né? O sentimento. E a mente tem a parte do pensar, a parte muito clara que lida com o intelecto. Que permite nós arrazoarmos, nós argumentar sobre certo ou errado. Mas isso é apenas na mente. Você sabe, acho que vocês já devem ter conhecido muitas pessoas que, se vão conversar com ela sobre o certo e errado, a pessoa sabe exatamente o certo e errado, o que deve, o que não deve. Mas isso não o faz uma pessoa que faça o certo e errado. Eu vou dar alguns exemplos, né? Muitas pessoas sabem que certas coisas fazem mal e outros fazem bem. O fato de saber não quer dizer que você vai fazer isso. Fazer exercício físico faz bem? Faz bem. Mas vai fazer? Não. Isso eu ouço dizer, eu tenho alguns amigos, né, mesmo os não irmãos, que fazem medicina, ou fazem medicina não, são médicos há muito tempo. Aí eu converso com eles, ele se gaba de ser um alcoólatra.
Nós médicos, nós bebemos muito. Eu falei, a gente sabe que faz mal, mas é bom. Mas você fala, você é médico? A gente sabe que faz mal, mas é bom. Como é que se explica um negócio desse? Ou seja, a nossa mente pode ter um discernimento muito claro do certo e errado, mas as pessoas podem deliberadamente fazer o errado. Ou seja, o saber não faz as pessoas escolherem o correto. Por isso, muitas vezes, você percebe que não adianta argumentar. Porque você quer argumentar é para as pessoas mudarem o rumo da vida ou tomar outras decisões. Você percebe que a pessoa já entendeu tudo, mas não vai fazer. Porque essa parte não está na parte da mente. Que parte que está? Vontade. Existe uma palavra, a gente não fala muito, volição, né? Volition em inglês. Que é aquele disposição dentro de fazer algo. E o organismo dentro da alma que faz escolhas, que diz, isso eu quero, isso eu rejeito. Todas as empresas comerciais, eles têm dificuldade de ter um grupo de pessoas que fazem um trabalho chamada vendas. Os vendedores. Todo mundo gosta de fazer marketing. Marketing faz o quê? Enche sua cabeça de coisas. Marketing trabalha com a mente. E o vendedor? Vendedor trabalha com que parte do corpo da pessoa? Vontade. Vendedor não trabalha com racional. Quando pede para você experimentar uma roupa, você pôs aquela roupa, você não precisa daquela roupa, talvez nem tenha dinheiro para comprar aquela roupa, mas você não quer experimentar? Quando você fala assim, você pôs a roupa, aí o vendedor ou vendedora olha para você e diz, você ficou linda, foi feito para você, combina em tudo, a cor, não sei o que, quanto quer? 2.000, não, põe de volta. Mas ela dizia, mas a gente faz um descontinho. É a última peça. A pessoa não está mexendo com a mente. Está fazendo o curto-circuito da emoção para a vontade. Por isso, maioria das vezes, a gente não toma decisões corretas. Porque se tudo realmente passar pela mente, a gente deixaria de fazer um monte de coisas e faríamos um monte de outras. A nossa alma é assim. Por quê? Porque depois da queda, a nossa alma, em primeiro lugar, está no terreno inimigo. Segundo lugar, é controlado, sim, é controlado por eu. Em inglês chamado self, o ego, eu, minha pessoa.
Eu uso eu como referência dentro da alma. E aquilo que me agrada, lembra, quando a Eva viu o fruto, aos olhos dela é agradável. Tocou nessa parte da alma. E a visão foi errada. Uma visão totalmente errada. E Adão olhou, então tá, tomou do fruto. Ele também devia ter passado por todo o processo. Mas, como diz, ele se dobrou. A vontade dele dobrou. Isso foi história. Mas essa história se repete diariamente com quase todo mundo. Sempre estamos diante desse problema. E por isso que para o homem natural, as suas decisões geralmente não são racionais, por mais que a gente queira dizer que nós tomamos decisões racionais. Tem tantos outros fatores que atrás disso. Primeira é aquela normal que nós já conhecemos, essa constituição. Eu quero que vocês vejam essa figura. Na verdade, a Bíblia descreve essa figura de maneira muito clara. Que vamos dizer, a embalagem, o que está no externo é o corpo. Portanto, a alma está dentro do corpo. Ele está preso dentro do corpo. E o espírito? O espírito está preso dentro da alma. Por quê? Vamos usar um pouco de lógica. Lembra, se o espírito estivesse fora, quando o espírito morre, o que está dentro morre também, né? Portanto, ele não está dentro, está fora. Não sei se entendeu a lógica. Se uma coisa está aqui, morreu, o que está dentro morreu. Mas você pode ter aqui dentro, que ainda está morto, ele está em fora, ainda continua vivo, ele está carregando um peso morto. A alma carrega um peso morto chamado espírito, não vivificado. Então o espírito, quando é vivificado, espírito tem 3 componentes: consciência, intuição e a comunhão. Só que espírito é convertido dentro, só que ele tem alguma coisa por fora, que é a alma. O espírito está preso pela alma, e a alma está preso pelo corpo. Tanto é, se nosso corpo desaparecer, nossa alma desaparece. Ele está, vamos dizer, encapsulado lá dentro. Se eu dissesse para vocês que corpo é mais forte do que a alma, e alma é mais forte do que o espírito, pela constituição. Constitucionalmente, nós temos a dependência. Porque a alma não vai para lugar nenhum se o corpo não for. Ué, como é que vai? Se o corpo não levar a alma, fica lá. Tem uma dependência. O espírito tem uma dependência da alma. Porque para espírito poder expressar alguma coisa, ele expressa por meio da alma. Se você quer orar para alguém, se suas palavras não saem, se não passar pelo raciocínio em articulação dessas palavras, com a língua, é difícil.
Então nós precisamos ter o nosso ser inteirinho, vamos dizer, harmonizado, sincronizado. Na conversão, o que acontece? Qual é a parte do espírito que foi convertido? Em primeiro lugar, na verdade é todos eles. Então eu vou falar do papel da consciência. A consciência foi um resquício na queda. Há um resquício da consciência no nosso espírito, naquela parte que faz a interface entre alma e o espírito, que continuou uma película existente, que faz a divisão. Ou seja, na queda, o homem perdeu a comunicação com Deus, porém, nessa parte do espírito, ainda que não se comunicam com Deus, ele se comunica com a alma por meio da consciência. Como é que nós sabemos isso? Que existe a consciência. Se lembra, depois da queda, Deus encontrou-se com Adão. E o que Adão fez? Fugiu. Ué, se ele desconhece Deus, né? Não. Por que Adão fugiu da presença de Deus? Ou se escondeu da presença de Deus? Na linguagem corriqueira a gente diz consciência pesada. Pior que isso mesmo. Ele sabia que tinha feito coisa errada. Ou seja, ele tinha uma consciência, uma camadinha lá, que dizia para ele que ele é culpado. Ele começou a argumentar com Deus. Por quê? Porque a sua consciência o acusava. Por isso, o inimigo, outro nome que a gente dá ao inimigo, o diabo, que ele é acusador. O que ele faz? Ele sempre está lá acusando. Mas, em princípio, ele acusa que parte? A parte da consciência. Portanto, essa parte do espírito que interfaceia com a alma, na conversão é a primeira parte que desperta. Então, hoje de manhã, né, tivemos vendo junto com o irmão Cláudio, no João 3, falando do novo nascimento. Ou seja, nós ganhamos uma vida, mas para ganhar essa nova vida, nós tivemos que nascer de novo. O que é nascer de novo? E dizer, não quero mais aquela vida, eu quero essa vida. Eu estou adotando uma nova vida. O exemplo de opção que a gente fez. Só que para fazer essa opção, a gente tem que passar por uma fase. Que fase é essa? Essa fase chamada arrependimento. Fase de arrependimento significa: eu sei que eu sou pecador. E eu sei que eu tenho pecado. Ainda que seja herdado, eu tenho esse pecado original já dentro de mim. E eu sou pecador pela ação e pela natureza. E eu quero uma nova vida. E eu quero sair daquele reino
E o Senhor transporta-nos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a nossa consciência fica iluminada. Nesse instante, nós passamos a ter uma comunicação direta com Deus. Aquela velha vida foi embora. Essa nova vida nasceu dentro da gente. E nós temos o famoso novo nascimento. Todos nós que cremos no Senhor passamos por essa fase. E a partir daqui, nós sabemos que temos a história que eu tentei descrever hoje de manhã. Mas talvez se dissesse, então por que você não falou isso antes para depois falar aquilo, né? Às vezes a gente se confunde mesmo, né? Mas foi proposital. Porque eu queria que vocês entendessem primeiro a anatomia, para depois eu vou descrever mais claramente as funcionalidades. Pegando a medicina, né? Aos primeiros anos da medicina, você sabe que os médicos trabalham na anatomia com cadáver primeiro, né? Depois a gente trabalha com gente viva, né? Então a gente primeiro descreve como é que estrutura para depois ver como é que funciona, né? Então a ideia nossa agora é entender o que se deu nesse período. A Bíblia, e nós lemos um monte de versículos, que a partir desse momento o Senhor disse: vocês me pertencem já. Agora eu vou ter que fazer um trabalho da vida de vocês. Por quê? Não basta vocês se converterem. Eu vou ter que começar a dar alimento para vocês. Vocês vão fazer essa vida crescer. Como na primeira carta de Pedro, dizendo assim: as crianças têm que começar a tomar leite, vão ficar maiores, e depois vai ter trabalho, comida sólida, e vai crescendo. Nós estamos num processo, e por isso nós temos de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Todo esse processo. Esse processo não é simples, porque leva um tempo até a gente saber o que é uma coisa, o que é outra. Então, agora vamos voltar de novo com o Jardim Éden. No Jardim do Éden, o Senhor nos pôs, Adão e Eva, dentro desse jardim, e antes Ele preparou um ambiente perfeito para nós. Se lembra quando a gente leu em Gênesis 2? Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Essas árvores alimentam o que da gente? O corpo. Tem toda sorte de alimentos para o corpo. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é alimento para a alma. A árvore da vida é alimento para o espírito. Espera um pouco, não entendi. Por que Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá?
se a ideia é que o homem comece do árvore da vida. Porque o Senhor nos criou com livre-arbítrio. Só existe livre-arbítrio quando você tem escolha. Se não existisse escolha, você não tem livre-arbítrio. Escolher árvore de conhecimento bem do mal significa: eu quero ter uma coisa excelente e capaz de discernir bem ou do mal. Você fala, é ruim? Parece que não. Todos nós queremos ter discernimento do bem e do mal. Mas esse discernimento é da alma, independente de Deus. É bom, porém, segundo melhor. Por quê? Porque no momento que você tem a vida de Deus, além de ter vida de Deus, você tem discernimento do bem e do mal. Não sei se você entendeu o que quer dizer. A vida te dá discernimento do bem e do mal. Mas os homens escolheram não ter a parte de Deus, só ter a parte dele. No momento que você escolhe vida de Deus, automaticamente você tem o conhecimento do bem e do mal. Em linguagem em inglês chamado árvore de conhecimento do bem e do mal, the second best. Second best, o segundo melhor, é o inimigo mortal do the best, do melhor. Eu creio que quem namora, não gostaria que você fosse o segundo melhor. Você gostaria de ser o melhor diante daquela pessoa com quem você está namorando. Não o segundo melhor. Pior do que isso, é uma escolha definitiva dizendo: eu não quero isso, eu quero isso. Portanto, não escolher a árvore da vida é rejeição a Deus, mais do que escolher o conhecimento do mal. Ao escolher a árvore do conhecimento do mal, estamos rejeitando a comunhão de Deus. Então vejam, Deus deixou essa escolha para o homem, e o homem optou em ter uma vida independente de Deus. Claro, esse assunto já repetimos várias vezes desde a primeira reunião, da primeira mensagem do irmão Cláudio. Isso faz parte do pecado original. Então, qual é o pecado? É a independência. E nós queremos estar fora do julgamento de Deus, nós queremos ter o nosso próprio julgamento. Esse julgamento sempre parte da alma, nunca parte do espírito. Agora que a gente somos convertidos, nós queremos que o espírito nos fale. Agora vem o problema. Eu vou contar uma historinha. Agora já ganhamos salvação. Eu me lembro, anos atrás, eu li um livrinho pequenininho chamado Mente Renovada, Larry Christensen. Não sei se alguém já leu esse livro, tá? Folhetinho pequenininho. Ele descreve uma história que eu vou contar aqui. Você sabe, uma das experiências mais maravilhosas que todos nós passamos foi da salvação. Por quê? Nós entendemos que nós somos, que precisamos de salvação. E a partir desse momento, a gente ora a Deus, e Deus nos iluminou. E o nosso espírito foi vivificado. E principalmente a parte da consciência nos revelou quão errado nós estávamos.
E agora, em vez de ser a emoção e a mente, nós entendemos pela mente, porém, o que foi tocado à consciência, e nós chegamos à conclusão: nós precisamos não se decidir junto ao Senhor. E essa iluminação que nós tivemos na nossa consciência, toca na nossa vontade. E a nossa vontade bate o martelo. Eu quero, Senhor, eu aceito. Isso aconteceu comigo, aconteceu em 66. Já faz um bom tempo, 1966. No acampamento Palavra Vida. Puxa vida, mais de 50 anos atrás. Mas foi uma experiência muito marcante. Eu já era da família cristã, sabia os versículos de cor, né? Eu pregava para outros sem estar convertido, né? E aquela história toda. E até que alguém lá no acampamento, o conselheiro, me perguntou: você não quer aceitar o Senhor Jesus? Eu acho que já sou convertido. Mas depois eu pensei, eu nunca tomei essa decisão. Aí nós oramos e entrou alguma coisa. Tudo eu já sabia. Eu me lembro, passava o tempo na igreja, na escola dominical, tudo. Mas alguma coisa interna aconteceu. Indescritível. Eu sabia que estava convertido. Uma grande alegria. Você sabe, a felicidade daquela pessoa que se converte é indescritível. Como foram 50 e tantos anos, né? É até difícil recordar, mas eu lembro, até passa na minha cabeça o filme do cenário, eu sentado na beliche, não sei o que, acontecendo tudo aquilo. Mas a partir daquele momento eu era uma pessoa com novo certidão de nascimento. Era uma pessoa que tem a salvação. Começou minha trajetória. Gente, que complicação. Então eu vou descrever essa história, que é meio parecida. Então eu descrevo uma pessoa que estava lá, começou a crescer, e de repente um pai amoroso, né, o pai dele, chega para ele e diz: filho, eu amo muito você. Você também me ama, né? Sim. Mas eu quero te dar um presente. Isso vai ser para toda a sua vida. Cuide com carinho, né? Vou te dar, é importante. E foi lá e deu um carro maravilhoso para ele. Aí disse: ô papai, o que é isso? Esse é um carro. Ele deu o nome. Qual o nome desse carro? Salvação. Que bom que eu ganhei carro do meu pai chamado Salvação, né? Aí foi lá e mostrou para todos os amigos dele: olha, meu pai amoroso me deu esse carro chamado Salvação. Aí passa um tempo, os amigos perguntam para ele: como é que vai indo sua vida? Eu estou feliz. Você sabe daquele carro que eu ganhei do meu pai, né? A Salvação? Sim, eu sei, a gente está sabendo. Como é que está lidando? Está muito bom, mas está indo. Aí que se encerrou a conversa, daqui a pouco
Uma semana depois o amigo encontra com ele e diz: e aí, como é que é? Já sabe como lidar com esse carro? Diz: é um carro bom, e salvação. Só que olha, eu estou tentando ir para a escola com esse carro, mas como pesa para eu empurrar. Eu já tentei, né, empurrar na traseira do carro, depois virei encostando atrás, sem encomar com perna, depois eu tentei abrir a porta, eu enfiei a mão pela janela, mas que tão pesado esse carro para empurrar, né? Mas carro é bom. Você sabe, ele está descrevendo uma história, é como se a gente tivesse ganho um presente que a gente não sabe o que fazer com esse presente. E nem sabe para quê. Mas quer mostrar para todo mundo que eu tenho. História meio boba, né? Mas eu fiquei pensando. Muitas vezes a gente recebeu uma coisa maravilhosa no nosso espírito. Só que no dia a dia nós vivemos aonde? Nosso corpo e alma. A gente fala: e agora? Como é que eu junto essas duas coisas? No dia que você se converteu, o seu espírito foi transformado. E você saiu tudo contente. Parece que o mundo se abriu para você e tudo é maravilhoso. Porém, na semana seguinte, você vê aquela alegria começa a diminuir. Aquela primeira alegria da salvação começa a diminuir. Por quê? Porque você começa a enfrentar dificuldades. E você vai perceber que a maioria das coisas que você enfrentava não mudou. Continua igual. Mas e agora? Porque durante anos nós vivemos na alma e a alma não transformou. Eu vou contar uma coisa que parece que não tem nada a ver, né? Mas é assim. Você sabe que nossas vidas são pautadas pelos hábitos. Hábitos é um mecanismo que nós criamos para não ter que toda vez pensar que estou indo decidir ou não. Por exemplo, de manhã você levanta, você pode criar um hábito. Primeira coisa a fazer é tomar banho, escovar dente, outro, primeiro levanto, vou fazer café, não sei o que. Imagina você, depois que você levanta, você pensa: hoje eu vou tentar bolar uma sequência do que tem que fazer. Primeiro eu vou pensar: o que eu devo fazer primeiro? Por que você não faz isso? Por você ficar louco. Todo dia de manhã já tem que começar a decidir, né? Se eu saio da cama do lado direito ou esquerdo, você vai que você sempre sai da cama do mesmo jeito. Já criou hábito. E depois você faz automaticamente. Você cria hábito e faz automaticamente. Não tem que pensar. Isso faz com que você faz isso automaticamente, te elimina certa energia. Uma das maiores partes da energia a gente te pega no nosso, que a gente queima em nosso cérebro na decisão. Tanto é que muitos de vocês, né, eu não sei se todo mundo trabalha como chefe, né? Mas quem é subordinado olha para o chefe e diz: aqui na firma, aqui, só eu que trabalho. Ele fica lá sentado, não faz nada, né? Ganha mais, não sabe do que está acontecendo, né? Só de vez em quando diz para a gente fazer ou não fazer. Não, o resto ele não faz nada. Esse cara não trabalha, ganha mais. Mas normalmente esses caras que têm infarto
você vai ver o índice do infarto dos executivos é absurdamente alto. Por quê? Ele não faz nada, mas o dia inteiro a cabeça dele fica fervendo em tomar essa decisão ou aquela decisão. Pior coisa que tem que fazer é tomar decisão. Dá infarto. Então a gente evita a decisão criando hábitos, para a gente fazer automaticamente, não ter que pensar o que fazer. E quanto mais velho nós somos, mais hábitos nós criamos. E quando a gente se converte, acredite se quiser, continua com os mesmos hábitos, para o bem ou para o mal. Só que esses hábitos foram criados baseados em princípios diferentes de Deus. Entenderam? Aí ficou um trombolho lá, chamado salvação, que eu tenho que empurrar. Mas, como é bom ter essa vida, mas está difícil. Essa é a transformação da alma. Transformação da alma é criar um conjunto novo de hábitos do Senhor. Mais difícil de criar um conjunto de hábitos novos é tirar hábitos velhos. A maioria das pessoas preferem viver com seus velhos problemas do que novas soluções. Eu não vou pensar mas qual é o problema? E que tem alguma coisa aqui te perturbando. Cada vez que você faz uma coisa, alguém aqui dentro te cutuca. Acho que não é assim. Aí você, fica quieto. Mas você vai, não é assim. Quem está te cutucando? A consciência. Quando o cara dá troco errado, você fica assim, devolvo o troco ou não devolvo? O que diz assim, devolve. Nunca falou isso. Antigamente quando dá um toco, legal. Mas de repente alguma coisa começa a espetar a gente lá dentro. Esse espírito começa a atuar dentro da vida da gente. Só que a gente não quer. Então, de repente percebemos que o novo nascimento, a nova vida que a gente tem, trouxe um problema. Porque a vida que a gente tinha continua lá. Esse é o velho eu. Ele não sabe o que fazer com isso. E ontem à noite, quando o irmão Cláudio trouxe Romanos 1 ao Romanos 8, ele fala dessa história da humanidade, história de cada um de nós,
da descrição da experiência do próprio Paulo de ter passado por tudo isso. Por incrível que pareça, o Paulo estava passando pela experiência do conflito da alma com o espírito. Aí nós temos essa mistura toda. O espírito é o território retomado por Deus. Só que o inimigo contra-ataca. Você acredita? O inimigo tem mais vantagem que Deus? Por quê? Porque ele já estava ocupando o espaço da alma. E ele está entrincheirado lá. E como nós descrevemos, quem estava na posição do poder? A alma sobre o corpo. A alma já está com todos os hábitos criados. Ele está lá sentado assim, defesa montada, 5 zagueiros, né? Volante, está tudo aí, vem, tenta conquistar. Então é muito difícil nesse instante. Aí depende de nós tomarmos posição. Por isso, sentimos aquilo que a gente falou na segunda palestra, dizendo o seguinte: há conflito nessas interfaces entre o espírito, alma e corpo. E esses recém-convertidos, nós, os recém-convertidos, começamos a ficar nervosos. Ainda bem, a gente adora cristãos nervosos. Porque se você ficou nervoso, porque você está em conflito. Você deve estar em conflito. Se você não tem conflito nenhum, você está com algum problema. Você deve estar em conflito. Por quê? Porque tem uma guerra civil dentro de você. Portanto, aqui nós temos um campo de batalha. A luta entre o espírito e o corpo, consequentemente entre o corpo, espírito e alma com o corpo. Essa é uma batalha que nós travamos todos os dias. Porque todos os dias, em todas as coisas, vamos dizer, episódios, fatos que a gente passa na vida, o Espírito está lá. Ele está dizendo, para a direita, para a esquerda, isso sim, isso não. Só que o problema é que o Espírito não grita, ele sussurra, ele dá aquele toque lá. Você quer ouvir? Só que depois que você ouviu, mesmo você concordando com ele, você ainda tem um problema. Né? Isso é a diferença entre arquiteto e engenheiro, né? O arquiteto diz assim que tem que ser feito. O engenheiro diz, como é que eu construo esse negócio aí? Tem como fazer, desculpe, né, arquiteto, engenheiro, eu tenho que implementar. Como é que implementa? Né? Não sei se vocês estão conseguindo entender essa linguagem que eu estou usando. Ou seja, a criação de novos hábitos, tirar hábitos velhos. Então, gente, nós estamos diante de um quadro assaz complicado. Porém, o que o Senhor quer de nós é que nós possamos renovar a nossa mente,
a nossa alma, nossas emoções e a nossa vontade. Então, primeira batalha que se trava é a gente conseguir ouvir o que a consciência renovada nos fala. E daí nós conseguimos entender e tomar as devidas decisões. Vamos lá, qual a dificuldade? Diante desse problema de a gente ter essa dupla personalidade dentro da gente, a gente sabe que a gente tem que lidar com isso. Primeiro, a gente não sabe como lidar. Então, nós queremos instruções, o que fazer. E normalmente recém-convertido, quando está não está sabendo como fazer, você quer começar a consultar todo mundo que passa pela frente. Falei, olha, qualquer irmão mais velho, você fala, eu tenho esse problema, como é que eu faço? Você sabe qual é a tendência natural, né? Ele está vivendo no corpo. Você sabe que nessa hora aparece um monte de gente para ajudar, né? O cristão adora ter outros irmãos com problema, né? Adoro ajudar os irmãos, principalmente nessa área. Nós gostamos de dar conselhos. Não estou dizendo que não se deve procurar conselhos. O problema é que você tem que primeiro, seja conselho, seja qualquer outra coisa, ele tem que passar por filtro de dentro. Porque solução para um não necessariamente serve para você. Você pode até ouvir, mas você tem que ter capacidade de ouvir voz do interior. Agora, eu acho a situação mais crítica é quando a gente se converte, a gente quer resolver um monte de coisa de uma vez, né, de baseada. Aí a gente quer fazer, muitas vezes, momento de introspecção, de pensar tudo que passou na minha vida, não sei o quê. De repente, quando você começa a fazer isso, você vai descobrir que o seu tamanho do problema é inadministrável. Aí você começa a desistir da empreitada. Por isso, Deus é tão amoroso. Ele mesmo sabendo que você tem muita coisa para resolver, Ele não te mostra tudo o que está de errado. Ele tem tanta misericórdia que Ele mostra uma coisa só para você. Quer dizer, resolve esse primeiro. Só isso, só isso. E quando você tem vitória sobre uma coisinha, você está disponível para prosseguir na segunda vitória. Não tenta resolver tudo de uma vez. Esse é o problema do conselho. Quando em vez de resolver esse problema que tem, ele vai começar a te dar outros problemas para você resolver. Às vezes o próprio problema dele, né? Porque ele teve um problema, que você resolve aquele problema. Então, primeiro, descubra o que o seu espírito está dizendo para você resolver. Veja, eu vou contar uma experiência. Logo que eu me converti, não é logo depois, mas uns anos depois, naquele fervor, né? Aí queriam a organização na qual eu estava participando, queriam treinar obreiros para dar aula de religião nas escolas públicas, né? Eu era um moleque, né? 17,
16, 17 anos, eu me candidatei para dar aula na escola, né? Por incrível que pareça, me aceitaram. Eu achei uma irresponsabilidade deles, né? Mas não achava, né? E comecei a tentar aconselhar as pessoas. Mas a única coisa que eu sabia, ainda bem, né? A única coisa que eu sabia era pregar o evangelho. Né? Mas logo depois eu tentava já querer resolver o problema dos outros. Tinha que ter ficado só na minha, né? Só falando, lógico, eu fui mal sucedido. Aí descobri que não era assim. Anos depois eu fui fazer um curso quando Frank Lake veio aqui para falar sobre traumas de infância, com uma aconselhamento. Era um grupo de psiquiatras e psicólogos cristãos, né? Eu fiz o curso e eu me lembro, até hoje tenho o certificado, né? Em 77, de ter feito esse curso de aconselhamento, né? De fazer regressão e depois fiz análise transacional. Olha, eu descobri que estava tentando cavar o passado das pessoas sem conseguir dar nenhuma solução. Por quê? Claro, eu não tenho nenhuma solução. Quem sou eu para dar uma solução? Certamente eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. Eu estou contando, por favor, vocês tomem um pouco de cuidado com isso que estou falando. Eu não estava habilitado, logicamente, mas era uma coisa que cada um de nós tem que buscar diante do Senhor. Porque realmente não tinha nenhuma fórmula. Eu tinha vontade, é verdade. Mas o que eu quero dizer que o Senhor tem maneira muito simples de resolver isso. Que maneira é essa? Vamos voltar a ler aquele trecho da palavra. Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamento e propósito do coração. Depois, quando a gente se converte, a gente tem que descobrir o que o Senhor quer fazer. Sabe por que a gente tem dificuldade? Porque muitas vezes a gente usa a voz da alma como voz de Deus. Esse é o grande perigo. Você fala, não é experiência bem sucedida. Sim, é uma experiência a armazenar minha alma. Quando eu repito essa experiência, essa é uma experiência morta. Aqui a palavra diz, porque palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma do espírito. Olha que precioso isso. Uma das coisas mais difíceis que existe é dividir alma do espírito. Quando você ouve uma voz, você diz, de quem é essa voz? E da minha alma corrupta ou do espírito renovado?
e requer uma espada que divida. E a palavra de Deus. Aí eu fui seco, vou descobrir o original dessa palavra. Você sabe que a palavra de Deus tem, em grego, tem duas descrições, né? Um é logos, outro rema. Eu falei, claro, é rema. Caí do cavalo. Fui no original, está escrito logos. Falei, acho que o meu conceito está errado. A palavra é logos. Só que ela se torna viva no Espírito Santo. Por quê? Porque não sou eu que manejo essa espada. É o Espírito Santo que maneja essa espada. Espada é capaz de dividir a alma do Espírito. Mas depende de quem divide. Sabe por que isso? Isso remete ao Velho Testamento. Você sabe, quando nós consagramos, nós nos oferecemos como sacrifício vivo no altar. No Antigo Testamento, você sabe que sacerdotes era, desculpe a expressão, açougueiro de primeira. Não, o dia de hoje seria cirurgião de primeira. Eles pegavam aquele animal, eles com a faca, eles cortavam a oferta, dividindo cada uma das partes. É aquela espada que divide o animal em pedaços, a ponto de dividir do osso da medula. Eles cortam nas juntas, separando a parte dianteira da traseira, até o momento que são apropriados para colocar sobre o altar. Essa operação que era feita com a oferta consagrada. E aquela espada é que divide. Nós precisamos que a espada do Espírito faça o discernimento, o que vem da alma do Espírito. E quando finalmente concluímos, isso é do Espírito. E o Senhor que me falou. Aí eu sei qual a direção eu tomo. Mas primeiro você tem que estar disposto. Você tem que estar no altar. Você sabe que você vai ser cortado. Porque se você não permitir que essa faca corte, você está lá voluntariamente para que a espada do Senhor divida a alma do Espírito. Você não vai saber se isso veio do Espírito ou da alma. Vocês estão me acompanhando? Por isso, o Senhor falou lá em João que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Não precisamos que consultar um monte de gente. O Espírito Santo vai dizer, é assim. Por meio da palavra. Ou seja, aqui está dizendo, o Logos é importante.
Não fala, não, sucesso do time do Rayman. Não vou ler Bíblia, não preciso. O Rayman fala comigo. Não. Ele fala por meio de Logos. O Espírito Santo usando Logos para te cortar, para separar aquilo que é alma do Espírito. Portanto, nessa luta, se a gente não souber quando que vem do inimigo e quando vem de Deus, se perdeu. Você não tem como decidir. Nós vivemos numa época em que as informações, as ideias, tem tantas coisas que chegam por meio da rede. Você sabe que as últimas pesquisas, eu falei dos Brain Project, né, dos projetos em termos de cérebro, eles estão conseguindo transformar aquilo que a gente pensa, últimos relatórios que tenho lido, que eles conseguem fazer, já conseguiram de certa forma, transformar o que a gente pensa em palavras num outro equipamento. Não sei se entenderam o que eu estou querendo dizer. É tão invasiva ao ponto de entrar no nosso pensamento. Ou seja, ele tem uma parte do cérebro que é a área da fala. Claro, primeiro você tem que pensar, quando se transpor lá para a área da fala, ela detecta, no momento que se transforma em fala, ele manda falar. Tanto é que outras pesquisas, quando você disse, eu quero comandar meu pé direito, o cérebro pensa, eu quero usar pé direito, a máquina faz andar, né? Tanto é que a maneira como as pessoas já pensam, como fazer com as pessoas que são tetraplégicos voltarem a andar por meio desse mecanismo. A gente pensa, de repente, vem um pensamento na cabeça da gente, nem sabe como. Opa! Olha a vigilância que nós temos de ter. Se nós não tivermos armazenada a palavra Logos no nosso coração, o Espírito Santo não está nem com ferramental para trabalhar em cima da gente. Nós dependemos que o Senhor possa usar essas palavras nos nossos corações. O Senhor falou essas palavras para os apóstolos, eles deixaram escrito aqui. O Espírito Santo diz, eu quero falar de novo. Eu quero falar de novo. O Espírito Santo que habita agora no nosso espírito quer falar. E a maneira como nós vamos ouvir as vozes. De repente, nós começamos a entender como funciona aquele carrinho de salvação que ganhamos. Ele vai dizer como funciona. Irmãos, esse tem que ser um desejo profundo do nosso coração. De cada dia ouvir do Espírito, do nosso Espírito, do Espírito Santo que habita no nosso Espírito, que nos auxilia com gemidos inexprimíveis, para dizer, sim, isso é do meu Espírito, não, isso é da alma. Sabe, se não tivermos essa dependência, nós estaremos à deriva, como o autor de Hebreus diz. Como nós podemos vencer
se nós negligenciarmos tão grande salvação. Essa salvação é um pacote que vem a atuação do Espírito Santo, nosso Espírito. Não apenas uma vez na salvação, te dando aquela alegria da salvação. Porque isso é passivo. Ele nos perdoou o passado. Mas o que ele prometeu, 2 Coríntios 5, lá diz: porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos pegar, abrir o trecho, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o nosso rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Hoje de manhã eu falei sobre espelho, né? Por que a gente olha espelho? Para ver a nós mesmos. Mas aqui diz, a gente contempla o espelho, o que a gente vai ver? Esse é o desejo do Senhor. Olha que legal. E em vez de enxergar a nós, a toda a nossa corrupção, tudo que nós somos, Ele quer que a gente olhe e a gente tenha a imagem daquilo que nós temos de ser transformado. Todos os dias de manhã, quando a gente levanta, olhamos no espelho, em vez de querer olhar a nossa imagem, nós queremos enxergar a imagem do que nós temos de ser transformado, de glória em glória, de vitórias em vitórias. O Espírito, o Senhor, o Espírito nos disse: corrija aqui, crie esse novo hábito, tire esse hábito, agora faz isso. Aí eu falei para você: deixa isso de lado, isso é importante. Não, isso não é importante. Esse é o espelho. Aqui nos descreve e descreve o Senhor. Ele aqui me diz quem eu sou e quem Ele é. Você sabe, o Senhor não apenas nos salvou, mas Ele nos habilita a ter uma vida segundo Sua vontade. Ele quer que a gente tenha um novo dono. Por isso, nós o chamamos de Senhor. Porque é o novo dono das nossas vidas. Por isso, toda vez a gente diz Senhor, a gente está reconhecendo que queremos ouvir
a voz dele. Ele nos deixou a palavra como espada de dois gumes para nos dizer: sim, isso é espiritual, não, isso é carnal. Amanhã a gente vai voltar a falar que na Bíblia, quando fala carnal, carnal significa a carne, significa o corpo e a alma, né? Ele fala da alma, mas o espírito, ele fala do interior. Então nós vamos procurar desenvolver um pouquinho mais nessa direção. Mas a mensagem é clara. Como é bom ouvir a voz do Espírito. Vamos orar? Querido Senhor, mais uma vez a gente quer vir diante de Ti, porque a Tua promessa é que o Senhor nos ensinará todas as coisas. Nós temos a Ti como nosso Senhor, que faz com que nós possamos discernir aquilo que vem de Ti, aquilo que não vem de Ti, Pai. Obrigado por essa bênção, essa Sua providência, e Te louvamos realmente. Dê-nos agora um desejo cada vez mais de buscar na Tua palavra aqueles ensinamentos, o Logos, para que Tu possas transformar para o rema da minha vida. O Senhor, mais uma vez pedimos que Tu venhas reinar. Agora, despeça-nos na Tua paz, para que aquilo que o Senhor plantou, que Te pertence, possa florescer, possa transformar em frutos. Fique conosco agora. Nos dispensa em paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.